Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um compositor baiano me dizia: "Que divino, tudo é maravilhoso." Desculpa. Então vamos falar um pouquinho, vocês já devem ter uma noção aí, vou falar sobre América Latina, cara. Mais precisamente sobre o processo de independência dos nossos irmãos, dos nossos amigos latino-americanos que a gente deixa de lado, né, cara? Nós somos um país que não olhamos para o nosso interior, nós não olhamos para os nossos amigos, a gente deixa de lado a cultura argentina, a cultura uruguaia, a cultura paraguaia e tudo mais. A gente vai lá, faz uma viagenzinha, mas de verdade a gente não tem muito interesse, não. Infelizmente, apesar de ser uma cultura extremamente rica, a gente fica voltado com olhos para os Estados Unidos, para a Europa como um todo e deixa os hermanos de lado aqui. Mas vamos falar sobre eles, né, para desmistificar um pouquinho essa cultura de extrema importância para a gente, né, essa similaridade cultural muito grande com a gente. Vamos falar sobre o processo de independência da América Espanhola. Mas primeiro a gente tem que entender como é que era essa América Espanhola. A América era dividida, na parte hispânica, em dois tipos de territórios. Um território que era chamado dos vice-reinados e as capitanias. Nos vice-reinados governa o vice-rei. Nas capitanias vão governar um governador geral. Os vice-reinados mais importantes, vou falar das capitanias não. Você vai ter o Rio da Prata, o vice-reinado do Rio da Prata, da Nova Granada, da Nova Espanha e do Peru. Pega um mapinha aí, dá uma olhada, a gente vai ver tudo isso. E no que se refere à estrutura administrativa que é criada, as principais instituições que ajudam nesse processo de administração vão ser o Conselho das Índias, criado em 1524, que cuidava da política e administração colonial, cuidava da nomeação dos vice-reis, dos governadores das capitanias, das autoridades em geral. Beleza? Você vai ter a Casa de Contratação, que vai ser criada a partir de 1503, beleza? Que vai ter como objetivo principal controlar o comércio colonial, principalmente a questão do pacto colonial, essas relações entre metrópole e colônia. E a gente vai ter também uma outra instituição que é de suma importância para a gente entender o processo de dominação desse território latino-americano, que no caso é a Igreja. A Igreja vai participar de todos os processos de dominação, né, durante esse período do mercantilismo. Tá? E, consequentemente, ela vai ajudar no processo de coerção social, de adaptabilidade do negro, da adaptabilidade do indígena a toda essa estrutura administrativa, essa estrutura de trabalho, onde a igreja vai dar a posição em que o negro deve ficar, a posição que o índio deve ficar, e justifica, ou melhor, tenta justificar e tenta legitimar essas posições, atrelando a questão do nascimento, atrelando a questão a questão do trabalho em si, beleza? Acaba organizando essa sociedade, né? A igreja acaba fazendo tudo isso. Já que a gente está falando de sociedade, vamos falar sobre as divisões que a gente tem dentro da sociedade. Lá em cima, top das galáxias, o professor de história da época era quem? Os chapetones, né? Ou os chamados de peninsulares, né? Você já deve ter feito uma relação aí, você não é retardado. Península Ibérica, Espanha, né? Meu tchutchuco. São mais ou menos 40 mil pessoas. Tá? Esses peninsulares são as pessoas que nasceram na Espanha e cuidam da administração pública dentro do território desses vice-reinados, dessas capitanias, e eles são a elite, são a camada mais alta da população. Um pouco abaixo deles a gente vai ter a questão dos crioulos. Não confunde com crioulo no Brasil não, tá? Crioulo com 2 S, pelo amor de Deus, meu tchutchuco. Esses crioulos são uma elite também, só que é uma elite que é nascida na colônia. Consequentemente, eles não vão ter os mesmos privilégios que os chapetones, que os peninsulares. Eles vão ser uma camada um pouco abaixo. Os altos cargos não vão ser ocupados por eles. Apesar de muitos desses crioulos, alguns desses crioulos, é melhor dizer, eles eram
ricos, tá? Eles tinham riqueza, mas eles não poderiam ocupar esses altos cargos. Já está pensando num grupinho que vai ajudar nesse processo de independência. Tá? Eles eram mais ou menos 3 milhões de crioulos, eles eram descendentes de espanhóis nascidos na América, eles constituíam uma aristocracia, eles tinham as chamadas haciendas, tá? Que nada mais é do que as fazendas, tá? Cuidavam das minas, tinham escravos, eram uma elite, só que uma elite sem a possibilidade de participação dos altos cargos. Então eles ficavam de fora da brincadeira da política. Outro grupo era a questão dos mestizos ou dos mulatos, né, como a gente gosta de dizer, que são a maioria da população, são os trabalhadores livres. E agora a gente vai para os outros grupos. Os indígenas, que vão constituir uma força de trabalho de extrema importância para a gente entender a estrutura da América Espanhola, e é legal a gente fazer uma comparação entre a forma de produção no Brasil, principalmente na produção açucareira, e a extração, o extrativismo de minério na América Espanhola. A gente vai ver o tipo de trabalho que era diferente, né? No Brasil você vai ter o trabalho do plantation, com trabalho escravo, com o negro vindo da África, e aqui no Brasil, aqui na América que a gente está comentando, né, você não vai ter esse tipo de coisa, a gente vai ter a utilização do trabalho indígena. Tá? Essa estrutura que vai ser criada vai ser, ou melhor, não vai ser nem criada, eles vão utilizar uma estrutura que já existia, que era chamada mita, tá? Que era a forma de trabalho. Então você vai ter os incas, você vai ter os astecas, que eles já tinham uma estrutura de dominação, então os espanhóis já vão pegar essa estrutura pronta, já vão pegar trabalhadores adaptados a servirem aos seus senhores. Consequentemente, isso vai ser mais fácil nesse processo de dominação, tá bom? Tá? Essas pessoas eram sorteadas para trabalhar, elas recebiam algum tipo de compensação financeira pelo seu trabalho, mas era um trabalho obrigatório. É como se fosse mais ou menos assim um escravo temporário, assim. Mas como já fazia parte da estrutura, não é nem aquela noção de escravo, eles eram relativamente livres. Tá? Outra coisa que acontecia era a questão da possibilidade da encomenda, né, que era o direito de explorar alguns territórios. No caso da exploração das terras, dos minérios, algumas pessoas tinham essa encomenda, tinham essa possibilidade de exploração e a exploração do trabalho indígena a partir daí. Tá? E outra coisa que eles tinham, né, que quem tinha essa encomenda, quem tinha essa possibilidade de exploração do território, um território específico dado pelo administrador local, ele tinha a obrigação de catequizar e civilizar aquele indígena, né? Até porque era necessário nesse processo de dominação, né? Esse processo de catequização ajudava nessa dominação. Outro grupo não tão importante, dependendo do local específico, né? Local onde produzia açúcar, onde você tinha uma produção agrícola, você utilizava mais africanos, eram os escravos, né? Os africanos, que vão ser mais próprios do Caribe, ali, aí não tem direito, são escravos mesmo, né? Então eles estão numa camada mais baixa que os indígenas. Então você vai ter lá em cima você vai ter os chapetões, os peninsulares, abaixo deles você vai ter os crioulos, aí você vai ter os mestiços, aí depois você vai para os índios, né, que tinham uma relativa liberdade, né, já estavam inseridos dentro de uma estrutura econômica ali da época dos incas e dos astecas, e agora vão inserir dentro da estrutura econômica espanhola, e agora a gente vai ter, por último, os africanos, beleza? Que eram um tanto quanto menos importantes. Tá bom? E esse processo de dominação dentro do território espanhol, né, dentro desse território dos incas, dos maias e tudo mais, vai acabar gerando algum tipo de disputa, algum tipo de luta. Tá? E a gente vai ter algumas revoltas que vão acontecer ali por volta do século XVIII, mais ou menos, ali na segunda metade do século XVIII. Tá bom? A gente vai ter a revolta de Juan Santos Atahualpa, tá? Que ele vai tentar restaurar o Império Inca, a sua glória e tudo mais. Vamos ter a participação de mestiços, de mulatos, de população indígena. Tá? Outro que a gente vai ter como tentativa de libertação desse território vai ser o Tupac Amaru, o chamado José Gabriel, em 1780, onde a gente vai ter a participação de 60 mil indígenas, isso tudo no vice-reino do Peru, tá bom?
que vão acabar sendo destruídos, vão acabar sendo, inclusive o líder vai acabar sendo despedaçado por 4 cavalos, ó, amarram os braços e as pernas deles e acaba puxando e consequentemente ele acaba morrendo, né? Obviamente. A gente vai ter na capitania geral da Venezuela o Francisco Miranda, que vai ser um processo de tentativa de se desvincular da dominação hispânica, isso já em 1806 ali, onde a gente vai ter um crioulo tentando se desvincular. Aí a gente já tem uma participação de uma elite, mas você vai ter uma repressão dos espanhóis. Tá? Enquanto isso, ali mais ou menos em 1807, a gente vai ter Napoleão Bonaparte bagunçando a Europa. Quando Napoleão bagunça a Europa, ele substitui o rei da Espanha pelo seu irmão, o José Bonaparte. E essa substituição por José Bonaparte acaba levando a galera que vivia na América Espanhola a vislumbrar a possibilidade de se tornar independentes. Primeiro porque era um governante que não era espanhol que estava por ali. Aí os crioulos, aproveitando dessa deixa, começam a tentar se libertar, tá, da dominação dos franceses naquele momento, né? E tentam assumir a administração colonial, que era algo que eles já queriam. Tá? Então eles se desvinculam dos chapetones e tentam assumir essa administração. Tá? Em 1812, a gente vai ter uma nova constituição na Espanha, onde a gente vai ter o fim do tributo indígena, tá? O fim da mita e o direito de voto e participação de homens, tá? Mas não negros. Então outros poderiam participar da brincadeira. Tá? Em 1814 a gente tem um processo das revoltas se intensificando. Cada vez mais, tá? Não é coronavírus, né? Que eu fico falando muito rápido. Eu tô cansado, é o 5º vídeo que eu gravo hoje. Tá bom? A gente vai ter a volta de Fernando VII, né? Depois da derrota de Napoleão Bonaparte na Batalha de Leipzig, depois da tentativa de dominação da Rússia, ele acaba ficando enfraquecido, ele acaba caindo, acaba ficando exilado e, consequentemente, José Bonaparte perde o poder e volta o antigo governante Fernando VII. Tá? Ele tenta reassumir essas colônias, vai ter uma guerra entre Espanha e os colonos, mas no século XIX já começa um processo de independência geral da América Espanhola. Tá? E essa independência vai ter como característica principal uma elite assumindo o poder, né? Que vai ser o chamado caudilismo. Tá? Onde a gente vai ter o processo de substituição do poder que estava nas mãos dos chapetones, que estava nas mãos dos peninsulares, ele passa para a mão dos crioulos. E a gente vai começar a chamar esses crioulos de caudilhos, tá bom? A gente muda o nome, a gente muda a denominação a partir do processo de independência. Tá? As haciendas, né, essas grandes porções de terras que pertenciam aos crioulos vão continuar nas mãos dos crioulos. A gente não vai ter um processo de revolução agrária, né, onde a população poderia ter acesso a essas terras, não, eles vão ficar excluídos. Então, a maioria dessas independências vão ser independências elitistas, tá bom? Muito pelo contrário, os chapetones vão perder suas terras e esses caudilhos, esses crioulos vão ter mais terras a partir de agora, eles vão pegar mais terras. Tá? O caudilismo vai ser uma nova política que vai ser implantada dentro da América Espanhola, onde o crioulo ele vai ter sua própria força policial, né? Bem parecida, a gente pode fazer uma correlação ali com o coronelismo ali do finalzinho do século XIX no Brasil, ali na fase das regências aqui no Brasil, beleza? E outra característica é que o poder, a partir de agora, é um poder personalista, tá? É um poder autoritário e tem como objetivo o benefício próprio, beleza? A população é deixada de lado, você não tem os interesses de um grupo majoritário sendo atendido, vão ter uns interesses de um grupo minoritário, no caso de uma elite, né? E essa elite vai assumir o poder, né? E substituindo aquela antiga elite que estava no poder, beleza? Aumentando a concentração
terras, aumentando o autoritarismo, aumentando a exploração desse trabalhador do campo. Beleza? Beijo para vocês.